Olá, vamos a mais uma videoaula e o assunto de hoje é a respeito de determinantes. A noção de determinante, ela remonta já desde o século XVII. Os estudiosos daquela época, em 1683, nós temos o japonês Seki Shinsuke Koa, e temos Leibniz em 1693, quase no mesmo período. Então, determinante nada mais é do que um número real que vamos associar a uma matriz quadrada. Determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Ou seja, a seguinte matriz, que já conhecemos de videoaulas anteriores, ela é de segunda ordem, pois possui duas linhas e duas colunas. Os elementos indicados ali, A11, A12, A21 e A22. Então, o que vem a ser o determinante dessa matriz de segunda ordem? Então, nada mais é do que um número que está sendo associado ou que vai ser obtido pela diferença entre o produto dos elementos das suas diagonais, principal e secundária. Então, nós temos ali a diagonal principal, temos ali a nossa diagonal secundária. O determinante, ele vai ser calculado pelo produto da diagonal principal menos o resultado do produto da minha diagonal secundária. Lembre-se, isso é só válida para a matriz de ordem quadrada. Resolva a equação seguir. Então, nós temos aqui uma matriz quadrada. Ele está dizendo que a matriz aqui é igual a zero. Então, ele está nos afirmando que o número que está associado a esta matriz vale zero. Então, que número é esse? Então, eu preciso saber quem é x, ao substituir aqui, resolvendo esse determinante, vai dar zero. Então, eu vou pegar os elementos da minha diagonal principal, então, x mais 3 vezes 5, e vou subtrair pelos elementos da minha diagonal secundária, que eu vou ter aqui x menos 1, que multiplica 2. E isso, como ele afirmou, vale zero. Vou fazer aqui a minha distributiva, então eu vou ter 5x mais 15, menos, aqui também farei a minha distributiva, 2x menos 2. Vou manter entre parênteses, porque há esse sinal negativo antes desta expressão. Então, significa que o sinal irão modificar. Então, menos 2x menos vezes mais 2, que é igual a zero. Então, 5x e menos 2x, eu tenho 3x. 15 mais 2, eu vou ter 17. Vou transferir o 17 para o lado direito da minha expressão, seu sinal troca, e o 3 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, aqui está a solução. Quando o valor de x valer aqui menos 17 sobre 3, nessas duas expressões, e ao determinar novamente o determinante, isso vai me dar zero. O que vem a ser o menor complementar? Ou seja, a matriz quadrada de terceira ordem. Então, agora vamos pegar 9 elementos, formando uma matriz de ordem 3. Então, o que é esse menor complementar, que eu chamo de D e J? Então, ele é relativo a um elemento qualquer dessa minha matriz. Eu vou pegar qualquer um dos elementos, desses 9 elementos, e vou calcular um determinante associado a este elemento. Porém, esse determinante vai ser um determinante de segunda ordem que já vimos anteriormente como cálculo. Vamos eliminar a linha e a coluna, onde esse elemento que eu escolhi vai estar presente. Então, vamos verificar. Por exemplo, eu tenho ali o menor complementar de 1. Então, eu preciso identificar quem é esse menor complementar 1. Então, ali está, é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Eu vou eliminar a linha que ele está e vou eliminar a coluna que ele está. Me sobrou aqueles 4 elementos, formando uma matriz de ordem 2.
Então, aí está o meu menor complementar, é o determinante apenas desses 4 elementos. Um outro exemplo, o menor complementar 3, 2. Então, quem que é 3, 2? É o elemento que está na minha terceira linha e na minha segunda coluna. Vou eliminar a linha que ele está, a coluna que ele está e o que sobrou forma, então, a minha matriz de ordem 2, quadrada. Eu posso determinar esse determinante. Vamos determinar o menor complementar de 1, 2. O que é? O elemento que está na minha primeira linha e está na minha segunda coluna. Então, está aqui. Eu vou eliminar este elemento, é este daqui. Então, o menor complementar de 1, 2 vai ser os elementos que sobraram, 0 e 5, 4 e 1. Então, está aqui. Vou calcular o determinante, que eu vou multiplicar a minha diagonal principal, 0 vezes 1, menos, vou multiplicar minha diagonal secundária, 4 e 5. Então, 0 vezes 1, menos 4 vezes 5, 20. Então, o meu menor complementar, 1, 2, me deu menos 20. O próximo que ele pede é o menor complementar, 3, 3. Então, é o que está na terceira linha, está aqui, e na minha terceira coluna, que é este elemento aqui. Então, eu vou calcular o determinante dos elementos que sobraram quando eu eliminei a linha e a coluna que esse 3, 3 se encontra. Vou multiplicar minha diagonal principal, 2 vezes 1, menos a minha diagonal secundária, menos 1 vezes 0. Então, 2 vezes 1, menos 0. Então, encontro que o meu menor complementar, que é o determinante, vale 2. Cofator. Seja a matriz quadrada de ordem 3. Então, vamos aqui verificar um exemplo. Temos ali a matriz de ordem 3, o que vem a ser cofator. Então, o cofator, nós vamos chamar, né, de um elemento qualquer, no caso A e J, é um número real que vamos obter multiplicando menos 1 elevado a I mais J, lembrando que I e J é a linha e a coluna que este elemento que eu escolhi se encontra, pelo menor complementar deste elemento, que nós já vimos anteriormente no item 3. Então, simplificando, então, o meu cofator, A e J, vai ser o menos 1 elevado a 1 mais J vezes o menor complementar deste elemento. Então, vamos pegar um exemplo aí. Eu tenho aí A11, então, quem que é esse A1? Está ali o meu menor complementar. Identifiquei que é o elemento A1 na primeira linha e na primeira coluna. Vou eliminar essa linha, esta coluna. O elemento que sobrou é, então, o meu determinante. Então, o meu cofator vai ser agora o menor complementar, que é o determinante, multiplicado por esse fator, menos 1 elevado a I mais J. Então, vamos ver esse exemplo. Como eu quero do A11, então, a minha linha vale 1 e a minha coluna também vale 1. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Vou substituir, vou agora somar, resolvo esta minha expressão e eu consigo agora calcular o cofator deste elemento A1. Assim eu posso fazer para qualquer um dos outros 8 elementos o mesmo princípio. Então, vamos verificar ali. Então, dado a matriz, o cofator A13, então, se nós pensarmos, cofator A13 nada mais é do que vai ser menos 1 elevado a I mais J, então I ele está na primeira linha e J na segunda coluna. Veja o menor complementar. Como é a primeira linha, vou riscar aqui primeira linha, e como é a terceira linha, vou riscar aqui a terceira linha. Então, é este elemento aqui, 1, 3. O que me sobrou? Sobrou esses 4 elementos. Então, 4 e 3, 0 e 7. Então, aqui, vamos resolver menos 1 elevado a 4 vezes
Agora vamos calcular o determinante. Vou multiplicar a minha diagonal principal menos a minha diagonal secundária, 0 vezes 3. Então, menos 1 elevado a um expoente par sempre vai me dar um valor positivo. Eu vou ter aí 4 vezes 7, que é 28, menos 0 vezes 3, que dá 0. Então, o meu cofator A13, ele vale 28. Posso determinar o cofator de qualquer outro elemento ali. Vamos identificar como calculo o determinante para uma matriz de terceira ordem. Vamos ver duas maneiras. O teorema de Laplace, que diz o seguinte: vamos usar as noções anteriores do item 4 e do item 3, do menor complementar, do cofator. Então, por isso que vimos isso anteriormente, que vai nos auxiliar na determinação deste elemento, que é o número real, associado a essa matriz de terceira ordem. Então, eu vou escolher qualquer linha, qualquer coluna da minha matriz. Vou dar o exemplo aí. Eu escolho qualquer linha, qualquer coluna e vou calcular o cofator de cada um desses elementos e depois eu vou somar. Então, vamos ver ali. Então, pelo teorema de Laplace, eu vou escolher uma linha ou uma coluna. No meu caso aqui, eu escolhi a segunda linha. Depois, o que eu faço? Eu vou calcular o cofator de cada elemento dessa minha linha que eu escolhi e a soma desses três elementos vai me dar o determinante desta minha matriz. Então, está aí, eu vou escolher aquela linha, né, 0, 4 e 5, que é a minha segunda linha, e vamos ver no que isso nos auxilia. Então, vamos aqui, escolher esta linha, ok? Então, eu vou primeiramente pensar neste primeiro elemento aqui, o cofator dele, né? Então, ele vai ser o determinante dessa minha matriz, vai ser A2, 1, segunda linha, primeira coluna, vezes o determinante dos elementos que vão sobrar. Depois da segunda linha, segunda coluna e o determinante também dos elementos que vão sobrar. Segunda linha, terceira coluna e o determinante de que vai sobrar, ok? Então, A21. Quem que está em A21? Né? 0. Vezes, se eu peguei esse elemento 0, sobrou quem aqui? Né? Ao pegar esses elementos, sobrou menos 1, me sobrou menos 2, me sobrou 3 e 1. Ok? Mais A22, então segunda linha, segunda coluna é o 4, vezes o determinante dos elementos que sobraram. Então sobrou, né, neste momento agora, eu vou riscar essa segunda linha, sobrou o 2 e o 6. E o 3 e o 1. Mais o A23, que é o segunda linha, terceira coluna é o 5. Vou eliminar essa terceira linha, os elementos que sobraram, que eu risquei a minha segunda linha e a minha terceira coluna, sobrou o 2 e o menos 1, o 6 e o menos 2. Então, vocês observam que como aqui é um elemento zero, qualquer número ou qualquer expressão multiplicado por zero, o resultado sempre vai me dar zero. O que nós vamos fazer agora é resolver apenas esses dois aqui neste momento. De A vai ser 4, né? Vou novamente escrever, porque eu já eliminei do outro lado, 2 e 6, 3 e 1, estou apenas reescrevendo e tirei aquele primeiro que verificamos que vai dar tudo zero, ok? 2 e 6 e menos 1 e menos 2, tá? Então, aqui vai ser 4 que multiplica o determinante. Diagonal principal, 2 vezes 1, menos a minha diagonal secundária.
mais 5 que multiplica minha diagonal principal menos minha diagonal secundária. Então, aqui eu vou ter 4, abre parênteses, 2 menos 18, desculpa, fecha colchete, 5 que multiplica menos 4 mais 6. Então, aqui eu vou ter 4 que multiplica menos 16 mais 5 que multiplica 2. Isso aqui vai me dar menos 84 mais 10. Então, o nosso determinante vai ser menos 74. Outra regra que utilizamos é a de Sarros. Então, o que diz a regra de Sarros? Nós temos ali também uma matriz de ordem 3. Nós vamos, primeira coisa é repetir a primeira e a segunda colunas à direita da minha matriz. Então, repito essas duas colunas. Depois, o que nós vamos fazer segundo a regra de Sarros? Nós vamos multiplicar todas as diagonais principais, depois todas as diagonais secundárias. Então, a minha diagonal principal, eu tenho 3 diagonais principais, multiplico todos os termos, multiplico as minhas diagonais secundárias, todos os termos, e depois eu vou somá-los. Após ter feito essas multiplicações, os resultados das diagonais principais, somados, subtrai dos resultados das minhas diagonais secundárias. Então, eu tenho aqui 3 vezes 0 vezes 8, isso aqui vai me dar 0. 1 vezes 2 vezes 3, isso aqui vai me dar 6. Menos 2 vezes 4, menos 8, vezes 7, 56. Menos 2, 0 vezes 3, isso aqui vai me dar 0. 7 vezes 2 vezes 3, 42. E 1 vezes 4 vezes 8, 32. Então, eu vou somar todos esses elementos. Então, 42, 32, 74. 6 e menos 56, menos 50. Então, pela regra de Sarros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha diagonal principal, vale menos 5, menos a minha diagonal secundária. Ok? Então, o determinante dessa matriz A vai ser igual a menos 124. Chegamos ao término de nossas explicações. Peço a vocês que aprofundem mais nos conhecimentos a respeito de determinantes, façam pesquisas na internet, façam os exercícios propostos. Bons estudos!